versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou os ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo que tinha. E desde que o fizera mordomo da sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo que tinha confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe o que há em sua casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, somente senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela, estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela pegou pelas vestes e disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, esse hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele até que seu senhor tornou a casa. Então me falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, dessa maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E ele cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é a espada do Espírito, ela é cortante, ela é penetrante, ela separa juntas medula, alma, espírito, Senhor, e ela revela segredo do nosso coração. A Tua Palavra, como um martelo esmiuçando a penha, ela quebra o nosso orgulho, ela quebra a resistência, e a Tua Palavra é como fogo. A Tua Palavra, Pai, nos purifica. A Tua Palavra, Senhor, queima toda a palha, Senhor. A Tua Palavra, Pai, é irresistível. A Tua Palavra nunca volta vazia. E nós pedimos, Senhor, inspira essa palavra, que não sejam meras palavras, mas sejam palavras dirigidas pelo Teu Espírito, que Tu possa trazer vida, que Tu possa, Pai, temperar, Pai, com a Tua unção, e que Tu possa falar aos nossos corações, porque nós viemos à Tua casa, porque temos sede e fome de ouvir a Tua voz. Fala conosco nessa noite. Eu me coloco à Tua disposição, Espírito Santo, apesar das minhas limitações. Usa a minha vida para abençoar a vida do Teu povo. E leva também cada mente cativa ao dia de Jesus. Eu repreendo o espírito de sonolência, eu repreendo o espírito de distração e de roubo da palavra, que seja neutralizado todo espírito contrário, mas que o Teu Espírito tenha liberdade e fale a cada coração,
em nome de Jesus. A igreja do Senhor diga amém. Deus abençoe, você pode tomar assento, em nome de Jesus. O tema da mensagem, como falei da primeira semana, é do sonho ao destino. E a parte 2, eu quero falar de José na casa de Potifar. Eu quero trazer algumas coisas para a gente relembrar. Como já vimos na ministração anterior, José ele era fruto de milagre, porque ele nasceu de Raquel, que era a esposa de Jacó, e Raquel era estéril. Então ele veio com um propósito, fruto de milagre. Ele era o filho predileto de Jacó, por ser o filho da sua velhice com a mulher que ele mais amava, porque Jacó possuía várias mulheres. Jacó tinha Lia e ainda tinha as concubinas, ok? E José ele teve aqueles sonhos de ver lá o feixe dele, de pé o feixe dos 11 irmãos se dobrando diante dele, o sonho que ele teve com o sol, a lua e as estrelas se dobrando diante dele, né? Então José, ele tinha promessas de Deus, que ele seria levantado e se destacaria entre os seus irmãos, e tomaria uma posição de autoridade. Seus irmãos, vendo que José tinha um tratamento diferenciado do seu pai, e depois dos sonhos, esses 11 irmãos que José tinha, com ciúme, por inveja e por ressentimento, o venderam ao Egito como escravo. E disseram a seu pai, pegaram a veste de José e falaram assim, molharam com o sangue de um animal e falaram assim: olha, um animal selvagem o despedaçou. E Jacó, por causa disso, durante muitos anos ele vai chorar, ele vai ficar de luto pela vida do seu filho José, ok? E aí, chegando ao Egito, a caravana dos ismaelitas venderam ao José um homem egípcio chamado Potifar. Potifar não era um homem comum, ele era o comandante da guarda de Faraó. Então era um homem de posse, era um homem de influente. E José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, como eu falei semana retrasada, José tinha apenas 17 anos, um adolescente. E ele vai ficar na casa de Potifar servindo aproximadamente de 9 a 10 anos na casa desse homem. Ali ele ganha a confiança desse homem. Esse homem coloca tudo aquilo que tinha dentro da sua casa sobre a mordomia de José, ok? E nesse processo que José passa de escravo até governador, vão se passar 13 anos, 10 anos na casa de Potifar, mais 3 anos na cadeia, que como acabamos de ler aqui, a mulher de Potifar vai falar que ele tentou estuprá-la, só que era mentira, mas ele vai parar lá dentro da cadeia também. O carcereiro deixa tudo na mão dele, ele ganha confiança, mas não acontece de uma hora para outra. Ali dentro ele vai também interpretar o sonho do padeiro, do copeiro mó. E esse padeiro, esse copeiro que vai sair, ele vai se esquecer de José. E ali ele vai passar mais ou menos os 3 anos. E aí no capítulo 41, para embasar o que eu estou falando, no versículo 46, capítulo 41, versículo 46 de Gênesis, diz o seguinte: e era José da idade de quantos anos? De 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Aqui ele vai ser levantado como governador, mas aqui ele já está com 30 anos. Então se passaram, que ele tinha 17, se passaram 13 anos, ok? Até ele ser levantado como governador. E ele tinha interpretado o sonho que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E ele começa a administrar, governar o Egito. E durante 7 anos ele vai ali acumulando, ele vai guardando os alimentos no período de abundância. E é só no momento de escassez, porque no momento de escassez, depois desses 7 anos, que os seus irmãos e o seu pai vão ter um encontro com José. José já está com 37 anos. Ok? Só para a gente ter uma ideia mais ou menos de quantos anos José tinha. Então, desde ele ter ser vendido como escravo, até ele encontrar de novo com seu pai e seus irmãos, vão se passar 20 anos. Então, em 20 anos, há uma mudança muito grande, acontece muita coisa, ok? Então, como eu disse semana passada,
nesse período que ele é vendido como escravo, até levantado como governador, José está na escola do Espírito. Na primeira semana eu falei das lições que ele aprendeu quando ele foi vendido como escravo. E hoje eu quero também falar de algumas lições que ele aprendeu dentro da casa de Potifar. Ok? E a primeira lição que eu quero trazer para os irmãos, guarde isso, você tem caderno, traga o caderno, vai anotando. Antes de governar, José aprendeu a servir. Ok? Antes de governar, José aprendeu a servir. Eu imagino que ele, playboyzinho na casa dele, roupa está lá, o pai, dando uma vida abençoada para ele, diferenciada dos outros irmãos, não devia fazer nada dentro de casa. Vai lá tomar conta do seu irmão, vai lá contar o que eles estão fazendo. Então José, ele sabia ser playboyzinho, José sabia gastar o dinheiro do pai, José sabia viver bem, mas José não sabia servir. Ele vai aprender a servir quando ele vai para a casa desse homem chamado Potifar. E a palavra de Deus diz o seguinte: ser fiel no pouco e sobre o muito, eu te colocarei. E um dom que você começa a ver se destacar na vida de José é o dom de servir. Ele nasceu para servir. E outra coisa, ele não servia de qualquer maneira, ele servia com excelência. Você vai ver isso na vida dele. Onde que ele está? Se ele vai para a casa de Potifar, botam ele sobre tudo. Se ele vai para a prisão, colocam ele lá na frente de tudo. Para onde que ele vai? Ok? José é o tipo de pessoa que tudo que se dispõe a fazer, ele se destaca dos demais. Por ter um espírito excelente, logo ele ganhou a confiança de Potifar e se tornou o seu mordomo. No capítulo 39, aqui no versículo 2, diz o seguinte: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele pôs por mordomo de toda a sua casa. Ele passou às mãos tudo o que tinha, desde que fizeram o mordomo de sua casa, de sobre o que tinha. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. E José era formoso de porte e formoso de aparência. Então ele se torna um administrador da casa de Potifar. Ele se torna o seu mordomo. E ele começa a servir, a aprender a servir naquele lugar. E ele vai fazendo tudo com excelência. E eu quero trazer uma lição para você que me ouve aqui essa noite. Se você almeja ocupar grandes posições em Deus, aprenda primeiro a servir aos outros com excelência. Ok? Quer se colocar no lugar de destaque? Quer que Deus te honre? Quer que Deus faça o seu caminho prosperar? Aprenda a servir aos outros com excelência. Faça o teu melhor. E alguns pregadores, irmãos, dizem que José tinha um toque de Midas. O que significa? Que tudo que ele tocava virava ouro. Tudo que ele tocava, se propunha para fazer, melhorava, prosperava. Deus abençoava tudo que José fazia com suas mãos. E dizem que se José fosse levado para o inferno, alguns pregadores falam isso, se José fosse levado para o inferno melhoraria sensivelmente por causa da presença de José lá no inferno, por causa da graça de Deus sobre a vida desse homem. Glórias ao nome do Senhor, porque José tinha um espírito excelente, e por isso ele veio a ser um homem próspero. Glórias ao Senhor. Mas algo interessante que eu quero trazer para os irmãos é que José foi levado para o Egito, foi levado à força. Mas eu quero falar para os irmãos, o Egito não entrou no coração de José. Glórias ao Senhor. Apesar de viver no Egito, José não perdeu a sua identidade. José não perdeu a sua essência. José não se esqueceu de onde ele veio e nem de quem ele era, um servo de Deus. José não caiu na idolatria. José continua a temer e a servir ao Deus de Israel.
mesmo no meio dos egípcios. Fala com o teu irmão aí. Nós estamos no mundo. Fala com o teu irmão do teu lado aí. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos de Deus. Ok? Não perca a sua identidade. Não permita ser influenciado pelo mundo. Zele pelo seu bom testemunho e não perca a sua essência. Apesar de José estar no Egito, o Egito não entrou no coração de José. Diz que tem uma ave aí, eu esqueci o nome da ave, que mesmo ela está no meio da lama, a lama não consegue penetrar e sujar as suas penas. E o povo de Deus tem que ser assim também. A gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. Às vezes a gente está inserido em tantas situações, mas a gente não veio para ser influenciado, a gente veio para influenciar. A gente veio para testemunhar da nossa fé, em nome de Jesus, da nossa vida com Deus. A segunda lição que eu aprendo com José é que nós devemos ter cuidado com as nossas vestes. Fala, teu irmão, cuidado com as suas vestes espirituais. Glórias ao Senhor. Por quê? Porque você vai ver na vida de José, está sempre alguém querendo tirar a veste dele. E veste fala de consagração a Deus. Ele fala lá da igreja de Laodiceia que perdeu, que estava nu, e que tinha que comprar veste para tapar a sua nudez. Veste também fala de cobertura espiritual. Veste fala da nossa identidade. Porque a maneira como você se veste fala muito a respeito de quem você é. Glórias ao nome do Senhor. Então, você vai ver que durante a vida de José, sempre tem alguém que está se levantando para roubar, para retirar e para remover as suas vestes. Ele tinha lá vestes talares, vestes festivais, dadas pelo seu pai, mas os seus irmãos vão lá e arrancam dele, para tentar destruir a sua identidade. Porque é o que já estava formado bem no coração dele, que ele era filho, que ele era amado. Mas quando eles tiram a veste, o diabo tem embutido no coração dele: você não é filho mais, você agora é escravo. Você não é amado, você foi rejeitado pelos teus familiares, pelos teus próprios irmãos. Não, você não nasceu para ser alguém de destaque como você sonhou. Você nasceu para sofrer. Então o diabo está de todas as formas, quando tenta roubar as vestes dele, tentando destruir a autoestima de José, tentando matar os seus sonhos, tentando azedar também o seu coração, fazendo que ele fosse uma pessoa amarga, uma pessoa cheia de ódio, de sentimento de vingança pelos seus irmãos. Pois bem, roubaram as vestes de José, mas o coração de José se manteve limpo. Ok? E aí quando ele chega na casa de Potifar, interessante que José, ele foi comprado com 17 anos de idade, irmãos. E ele se torna um homem formoso de porte e formoso de aparência. Imaginem com 26, 27 anos, no auge da sua força, bonitão. E aí tem uma cheirosona também dentro da casa de Potifar, porque eu não imagino que o diabo vai colocar na vida de pessoas qualquer coisa. Quando ele quer derrubar, ele vai colocar a pessoa mais bonita, mais atraente que possa imaginar. E essa mulher, ela começa a colocar nos olhos de José. E ela deseja se relacionar com ele sexualmente. E começa todo dia a falar para ele: deita-te comigo. Ninguém vai saber. Deita-te comigo, José. E José diz a palavra do Senhor que ele está sempre recusando. Ele está sempre não dando ouvido. Ela está falando, está entrando por aqui, está entrando e saindo por ali. Até que um dia, José está em casa, ela cuidando dos assuntos administrativos, e ela aproveita e agarra José. Fala assim: hoje, deita-te comigo. E ele, desesperado, ele deixa as vestes assim, e ele corre e foge. Mais uma vez, a tomada dele é suas vestes. Ele tinha veste de filho, veste de talares, e é tirado. Agora ele tem veste de mordomo, e é tirado também. E deixa eu falar uma coisa para você, em nome de Jesus. O inimigo tentou derrubar a José,
os frustrados planos de Deus para a vida dele, mas José rejeitou a proposta, ok? Algum tempo atrás o irmão estava contando para mim. O irmão contou que ele começou a namorar com a esposa que é atual hoje. Aí, toda noite estava lá no portãozinho, aquele negócio de namorar. Ia para casa. E tinha uma vizinha que morava do lado da casa da namorada dele. E a vizinha era casada. O marido dela, um caminhoneiro. O que aconteceu? O caminhoneiro foi viajar, ele passou muito tempo viajando. E ele está lá se despedindo da namorada, está indo para casa, e de repente ele ouve um barulho de coisas quebrando dentro da casa dessa mulher, que era casada. E quando ele entra dentro da casa, a mulher pedindo socorro, me ajuda. Quando ele chega dentro de casa, ela fala assim, olha, eu que quebrei, eu queria que você entrasse aqui. Aí pega a mão dele e bota nas partes íntimas dela. E fala o seguinte, olha, essa noite, meu marido está viajando, eu vou deixar a porta da minha casa aberta. E vou ficar te esperando. E ele vai para casa, adolescente, jovem. E ele fica tentado em ir. Já crente, ele fica lá orando. Mas ele fala assim, quanto mais oro, mais vontade de ir lá nela eu tenho. Até que chegou uma hora que ele foi e contou para a sogra dele. E a sogra dele foi lá e deu uma chamada naquela mulher. E foi só no momento que ele colocou para fora, que ele estava no seu coração, ele estava sendo tentado, que ele conseguiu resistir. Mas ele foi tentado. E José aqui também está sendo tentado por essa mulher. E a palavra nos ensina, concernente ao diabo, a palavra de Deus fala o seguinte, gente: sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo, e ele, primeiro você se sujeita a Deus, depois você resiste ao diabo. O diabo precisa ser resistido, e ele fugirá de nós. Agora, quando fala a respeito da carne, porque você se converte, mas a tua carne não. Se você não vigiar, você pode cair. E quando fala de coisa da carne, a palavra de Deus não fala para resistir, a palavra fala para fugir. Fugir de toda aparência do mal, fugir da prostituição, fugir da idolatria. Se é alguma coisa da carne, meu irmão, não fica brincando com o pecado. Não fica brincando com fogo. Quem brinca com fogo pode se queimar. E aí você vai ver quando ele começa a ser tentado todos os dias. José faz o quê? José foge. Glórias ao nome do Senhor. E a mulher retira as roupas de mordomo de José. Sabe o que ela queria? Ela queria roubar o seu bom nome. Ela queria roubar a sua boa reputação, o seu bom testemunho como servo de Deus. E ela começa a o acusar injustamente de ser um estuprador. Imagina a seriedade. E as vestes de José são retiradas, mas a integridade desse homem permanece intacta. Roubaram a veste dele, mas ele continua íntegro, ele continua reto, ele continua honrando a Deus, ok? E o que eu acho interessante nessa história é que Deus é tão bom com José que ele não permite que Potifar o mate, porque Potifar tem poder para matar José, ok? Mas por causa dos propósitos de Deus, pela misericórdia de Deus, José não morre. E uma coisa que eu quero falar com os irmãos também, que Potifar, ele conhece muito bem a mulher que ele tem dentro de casa, ok? Então ele dá muito crédito, porque a fala da mulher não está compatível com o posicionamento, a vida de José, o testemunho dele dentro da casa dele. Então ele começa a comparar o que ela está falando com a postura de José. Então Potifar age com misericórdia e só prende ele, não manda matar, porque até para isso Deus também tinha um propósito, ok? Então a mulher dizia sempre para José: deita-te comigo, José. Ninguém está vendo, mas José não deitou com ela, sabe por quê, querido? Porque os homens não estavam vendo, mas José falava para ela: mas Deus está vendo. E o temor que ele tinha a Deus fez ele se apartar do mal naquele momento. Glórias ao nome do Senhor. Fala teu irmão aí, cuidado com as suas vestes. Olha o que a gente vê lá em 1 Pedro 5,8.
1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor, como um leão, rugindo, procurando o quê? Alguém que ele possa devorar. É só dar brecha para ele. No livro de Efésios, capítulo 6, que é sobre guerra espiritual, versículo 11. Efésios 6,11, olha o que diz. Revestimos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra o quê, irmãos? Contra o quê? Contra as ciladas do diabo. E aí foi uma cilada. Ok? A terceira lição que eu quero trazer para os irmãos aqui essa noite. Vai guardando aí no teu coração. José, ele é escravo na casa de Potifar. Amém? Mas mesmo ele sendo escravo, José prospera. Olha o versículo 2. E o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Glórias ao Senhor. José é escravo, mas mesmo sendo escravo, Deus está fazendo prosperar. Olha que interessante. Não importa o tempo, não importa o local, não importa a posição que nós viemos a tomar, quando Deus deseja nos prosperar, Kevin, ninguém pode impedir. Glórias ao Senhor. A função de José não o impediu de viver o propósito de Deus. E ele é escravo, mas sobre a vida dele é uma promessa. Ok? E mesmo sendo escravo, ele prospera. Mesmo sendo escravo, ele cresce. Mesmo sendo escravo, está tudo dando certo para ele. Creia que mesmo você fazendo coisas pequenas, com salário baixo, Deus pode te fazer prosperar, pode te fazer vencer, pode te fazer crescer, pode te fazer dar certo. Você pode até trabalhar numa função que aos olhos humanos te desqualifica. Você é muito mais qualificado. Mas Deus pode te fazer prosperar mais do que aquele que vive no palácio. Porque apesar de José ser escravo, José está prosperando. E a sua prosperidade vem da promessa de Deus, do seu amor a Deus, do compromisso que ele tem com Deus, por causa do temor e da fidelidade que ele tem a Deus. É a vida que ele tem com Deus, é a sua postura, o seu testemunho que está fazendo ele prosperar. Vai guardando aí, depois vocês veem de novo na live. Quarta lição. Capítulo 39, versículo 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e lhe pôs por mordomo da sua casa, ele passou as mãos, tudo o que tinha. Glórias ao Senhor. Aqui está falando o seguinte, que Potifar viu que Deus era com José. Aqui não está falando, em nome de Jesus, que foi José quem disse isso. Olha para mim, olha como Deus é comigo. Não, a palavra não está falando isso. A palavra está falando que Potifar olhou para a vida de José e viu que Deus era com José. Olha que interessante. Deixa eu falar uma coisa aqui, queridos, em nome de Jesus. Você não precisa falar. As pessoas percebem que Deus é conosco. Você não precisa dizer que Deus é contigo, que você é próspero, que você tem promessa de Deus na sua vida, que Deus tem uma grande obra na sua vida, que Deus vai fazer grandes coisas na sua história. Você não precisa fazer nada, não precisa falar nada. As pessoas percebem que Deus é com você. Vendo Potifar que o Senhor era com ele. E por que Deus era com José, querido? Porque José era fiel a Deus. Porque ele buscava fazer a vontade de Deus e servir com excelência.
Porque José era leal ao seu patrão, porque José era um homem temente a Deus, porque José era honesto, José era íntegro, José era justo, porque José honrava a Deus com a sua vida. E se você deseja que Deus seja contigo e faça o teu caminho prosperar, então ande nas pisadas de José. Porque apesar de escravo, José prosperava. Apesar de escravo, as pessoas viam que Deus era com ele. Glória ao nome do Senhor. Quinta lição. Às vezes Deus vai colocar o justo na casa do ímpio, só para revelar o seu poder. Eu vou repetir. Às vezes Deus vai colocar o justo na casa do ímpio, para Deus revelar o seu poder. Por isso, se Deus te pegar e te colocar no meio de ímpios, que Deus te use para você fazer a diferença. Às vezes Deus é quem abre a porta, Kevin, e nos coloca no meio de uma família idólatra. Às vezes é Deus que nos leva para trabalhar em uma empresa cheia de ímpios ao nosso redor, só para Deus se revelar a eles e revelar o seu poder. Eu me lembro da história de Naamã. A Síria ataca Israel e de lá traz cativo uma menina. E essa menina vai morar na casa de Naamã. E Naamã é leproso. Apesar de ser comandante do exército, de ser herói de guerra, ele está leproso, está morrendo. E ali essa menina, ela começa a testemunhar a vida dela diante daquele homem e diante da sua esposa, a sua vida com Deus, influencia toda a família, que eles dão crédito porque ela fala. E ela fala o seguinte: olha, lá em Israel tem um profeta, e se o meu Senhor estivesse lá, ele seria curado da sua lepra. E por causa do testemunho dessa menina, dentro da casa de Naamã, querido, ele tem um encontro com Deus, ele é salvo, ele é curado, ele é restaurado. Porque aquela menina que foi colocada naquela casa ali, que bem podia ficar vingativa com ódio daquela família, mas mesmo assim Deus usa a vida daquela menina como instrumento de bênção. Ela fez a diferença na casa de Naamã. Glórias ao Senhor. E eu quero falar para você que me ouve, Kevin. Eu quero falar para você, irmã Val, irmã Tânia e tantos outros. Tem um Potifar nesse lugar que Deus colocou, que precisa conhecer o teu Deus e o poder do teu Deus. Glórias ao Senhor. E o texto sagrado diz que Deus abençoou a casa do egípcio, por quê? Por amor a José. Sabe o que eu aprendo? Que a igreja foi chamada para ser um canal de bênção, que a igreja foi chamada para ser um agente de mudança, para ser um instrumento nas mãos de Deus para transformação de vidas. A vida de José na casa de Potifar está sendo uma bênção. Deus está abençoando toda a sua casa, tudo que ele tem, por amor a José. Glórias ao nome do Senhor. Fala para o teu irmão aí, onde você estiver, permita que Deus te use para você fazer a diferença. Sexta lição: caráter não se revela na frente, mas se revela por trás. Vou repetir: caráter não se revela na frente, mas se revela por trás. Já viu aquelas pessoas que batem nas tuas costas pela frente, mas por trás mete marra? Você vai ver aqui que a mulher de Potifar, querido, lá pelos cantinhos, só flertando com José. Deita-te comigo, José, fazendo proposta. Mas José vai recusando, vai fugindo, não dá ouvidos a ela. Ele honrou ao seu Senhor, mesmo na ausência, porque quando ele está sozinho lá com ela, e ela falou: ninguém vai ficar sabendo, não, mas eu não posso fazer isso contra o meu Senhor, e não vou pecar também contra Deus. Eu quero falar para você aqui, cuidado, porque a queda de Adão e Eva aconteceu por eles terem dado ouvidos à serpente, à voz da serpente. Cuidado, porque
A conversa do diabo pode ser doce e há pecados que são muito gostosos, mas o seu resultado é amargo. Porque em Provérbios 14, 12 diz o seguinte: há caminho para o homem pode ser bom, mas no final são caminhos de morte. Glórias ao Senhor. Eu aprendo algo muito importante com José. O caráter não se revela na frente, mas se revela por trás. Potifar não está ali, mas a atitude de José está mostrando seu caráter. Você não revela quem você é na presença dos outros, você revela quem você é na ausência dos outros. Quem você é, querido? Eu quero te perguntar, quando ninguém está te vendo. Quem você é no teu serviço? Quem você é na frente da televisão? Quem você é navegando nos sites da internet? Quem você é no teu trabalho, dentro da tua casa, dirigindo na rua? Né? Já viu aquele desenho do Pateta, que o cara vai assumir o controle do carro? O cara é o cara mais tranquilo. Já viu essa, cara? Mais tranquilo, tranquilão, falando todo mundo educado. Quando ele vai para trás do volante, ele vira um bicho. Ele fica ignorante, ele sai batendo com o carro. Tem pessoas que se transformam enquanto ninguém as vê. Porque ser cristão dentro da igreja, meu irmão, qualquer um pode ser. Agora, eu preciso ser cristão no meu serviço, onde tem um monte de ímpio. Eu preciso ser cristão no meio da parentela, que às vezes tem um monte de gente que não conhece Jesus ainda. Ok? Quando está dirigindo na rua, não é verdade? Eu me lembro quando eu ministro sobre isso, sobre falar sobre caráter, e falar quem você é, enquanto ninguém vê. Eu falo desculpa a expressão, da cueca do sacerdote. O sacerdote vestia uma roupa de linho, e ele tinha que botar também uma cueca de linho. Era o mesmo tecido que ele colocava por cima, ele colocava por baixo. Porque quando o sacerdote fosse ministrar no altar, ele precisava colocar suas vestes de linho, a sua veste sacerdotal. E o Senhor falou o seguinte: se ele se começasse a fazer de qualquer maneira, e se esquecesse de colocar as vestes limpas, as vestes santas, para estar ministrando no altar, mais cedo ou mais tarde, Deus estaria expondo a sua vergonha. E a lição é ali o seguinte: aquilo que todo mundo vê na nossa vida tem que ser igual àquilo que ninguém vê. Que eu não posso viver uma vida de máscara, querer ser uma coisa na igreja, outra coisa lá do lado de fora, uma coisa no meio do povo de Deus, outra coisa no meio da minha parentela, do serviço. Ok? Em nome de Jesus, José está mostrando aqui na atitude que ele tomou com aquela mulher o seu verdadeiro caráter. Caráter não se revela na frente, mas se revela por trás. Caráter é fruto da sua essência e não fruto da sua imagem. E Deus, ele se relaciona conosco com a nossa essência, quem nós somos, e não com a nossa imagem, aquilo que nós queremos aparentar. Porque nem tudo que eu quero revelar para as pessoas revela o que realmente eu sou. José, ele não vivia de aparência, irmãos. José não vivia de máscaras. Ele vivia a verdade no íntimo. Ok? Então a atitude que ele teve com aquela mulher revelou o seu caráter. E a sétima e última lição: o nosso temor a Deus precisa falar mais alto que nossas vontades carnais. O nosso temor a Deus precisa falar mais alto do que as nossas vontades carnais. Tem um livro que é excelente, se você quiser ver sobre batalha espiritual, Desmascarando o Espírito de Jezabel. Tem cada experiência fantástica. Eu já contei aqui várias vezes dessa experiência com o pastor estava com uma crise no seu casamento. Mulher enferma, já não tinha intimidade com a mulher há muito tempo. Estava em crise. Aí chegou uma mulher cheirosona na igreja, bonitona. Aí chegou o pastor e falou assim: pastor, eu quero fazer um gabinete com o senhor. Eu preciso contar a minha história, a história da minha vida. Eu posso ter um gabinete com o senhor? Ele foi e marcou durante a semana. Aí ela foi, entrou lá nos Estados Unidos. Tempo de frio, ela chegou lá com aquele casacão de pele, né, cobrindo tudo.
Aí ele falou, pois não, pode falar. E ela, quando ela entrou no quarto, uma mulher muito bonita, que o diabo vai colocar qualquer nome. O diabo ele vai tentar te atacar da forma mais forte, mais rasteira, no momento da sua maior fragilidade. E aquela mulher tirou aquele casaco que estava nua, se despiu para o pastor. E aquele pastor que já estava no momento de crise há muito tempo com a sua família, com o seu casamento, ele foi e cedeu ao pecado. Moral, o ministério acabou, o casamento acabou, tudo destruído. E uma coisa que faltou também, o temor a Deus. Quem perde o temor, perde limites. Quem perde o temor, vive sem freio. Vai para a bebida, vai para a droga, vai para a prostituição. Quem perde o temor a Deus, perde a vergonha de pecar. Quem perde o temor a Deus, fica cego, espiritualmente falando, e vai mergulhando cada vez mais, afundando num lamaçal do pecado. Você se lembra de Sansão? Sansão era nazireu. Sansão é consagrado a Deus dentro do ventre da sua mãe. Mas Sansão, ele perde o temor a Deus, ele perde a sua consagração, ele perde a sua presença. E por causa disso ele vai perder a sua visão, seus olhos são vazados. Ele perde a sua liberdade, ele é preso e ele se torna motivo de chacota para os seus inimigos. Sabe por quê? Porque Sansão perdeu o temor. Diz a palavra do Senhor que o temor é o princípio da sabedoria, irmãos. O temor é a falta de coragem de pecar, porque te faz pensar nas consequências do pecado. É o temor de Deus que te faz fugir de toda aparência do mal. É o temor de Deus que me faz me retirar de ambientes que eu sei que não agradam a Deus. Né? Às vezes as pessoas falam assim, agora você é cristão, você está muito isolado, agora não se relaciona mais com a família. Né? Aí a gente vai para o meio assim, querendo fazer uma média, mas tem ambiente que não dá para estar no meio não, cara. Tem ambiente que o Espírito Santo te incomoda. Já chegou em ambiente que você assim chegou, já foi incomodado, vai embora. Tem ambiente, é o teu temor a Deus. Vai te tirar desses ambientes. O temor a Deus é que me faz agir segundo a consciência que eu tenho com a palavra, não a consciência da minha necessidade carnal. José, quando recusa a proposta da mulher de Potifar, ele mostra que ele teme a Deus. E não apenas recusa pecar contra o marido dela, mas principalmente José não quer pecar contra Deus. O inimigo insistiu com a proposta, dia após dia, mas José o venceu porque permaneceu firme na sua posição de temer a Deus. E às vezes a gente faz tudo certo, não é isso? A gente honra a Deus, e às vezes que a gente honra a Deus também a gente paga um preço. Ele foi caluniado, difamado, preso injustamente. Mas eu quero dizer que, mas no final Deus o honrou. Às vezes a gente, na nossa postura de honrar a Deus, às vezes a gente vai passar por algumas coisas, mas creia que no final Deus vai nos honrar. A palavra do Senhor lá em 2 Timóteo 3,12 diz que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Glórias ao nome do Senhor. E aí José, ele é denunciado pela mulher, e José vai parar numa prisão. O versículo 21 diz o seguinte: o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, ele deu mercê perante o cativeiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Vamos colocar de pé. Glórias ao Senhor. Semana que vem eu falo de José dentro do cárcere. Louvado seja o nome do Senhor.
Feche seus olhos com a sua cabeça. O pessoal do Ministério de Louvor vem me ajudar aqui, em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Eu quero perguntar para você, você tem promessa? Eu quero te perguntar nessa noite, você almeja grandes coisas na presença do Senhor? Cadê os Josés aqui essa noite? O Senhor fala para você, se você almeja governar, assim como José, primeiro você tem que aprender a servir. Antes de José receber aquilo que era seu, ele aprendeu a administrar com fidelidade aquilo que era dos outros. José está na escola do Espírito. Eu quero falar para você que me ouve nessa noite, quer viver os propósitos de Deus para a sua vida, não quer que seja interrompido, abortado, não quer que seja desviado do propósito que Deus tem para a tua vida, então cuide das suas vestes espirituais. Porque o diabo vai querer manchar, o diabo vai querer contaminar, o diabo vai querer roubar as tuas vestes espirituais e expor a tua nudez para tentar te envergonhar. Eu quero falar para você, apesar de você estar no mundo, você não é do mundo, você é de Deus. Talvez Deus tenha te inserido no meio de um monte de ímpio, um monte de gente que não tem a Deus, que não conhece a Deus. E o Senhor fala para você nessa noite, não perca a sua identidade, não perca a sua integridade, não perca a sua essência. José era escravo na casa de Potifar, mas mesmo assim José prosperava. Eu quero que você creia nessa noite, eu quero uma palavra para você nessa noite. Eu quero que você creia que mesmo diante de todas as dificuldades que você possa ter, ou porque você possa estar vivendo, eu quero que você creia, eu quero te convidar a isso, que Deus pode te fazer prosperar, que Deus pode te fazer crescer, que Deus pode te fazer avançar, que Deus pode pegar lá embaixo e te fazer grande e colocar grandes coisas nas suas mãos. Mas se você deseja chegar até lá, faça como José, zele como filho de Deus pelo seu bom testemunho. O cristão verdadeiro não precisa ficar declarando, eu sou crente. Ah, eu sou da igreja, ninguém precisa saber. As pessoas vão perceber quem você é pela tua postura, pelo teu testemunho. Você é um deles, não é? Potifar viu que Deus era com José. Aleluia! Por causa da sua fidelidade, seu amor a Deus, por causa da sua honestidade, lealdade, por causa da sua integridade, por causa do seu caráter, por causa do seu temor a Deus, por causa do seu zelo e disposição de fazer tudo com excelência. Quer crescer no trabalho? Faça como se fosse para Deus. Honre a Deus. E Deus vai fazer você achar engraçado diante do teu patrão. E Deus vai abrir portas para você como abriu para José. E Deus vai entregar grandes coisas nas suas mãos como entregou para José. E você agindo assim como José, não importa o lugar que você esteja, Deus será contigo e fará o teu caminho prosperar. Aleluia! Você louvou o Senhor? Mas eu digo,
Assim nós somos todos em paz, nos tratam em paz e em segurança.